Você acredita que é possível conter toda a maldade do mundo dentro de um único objeto? E se eu te falasse que há milhares de anos atrás, os gregos acreditavam justamente nisso? Você já ouviu falar da Caixa de Pandora? Sabe por qual motivo esse mito é tão famoso? Eu sou Benjamin e sempre fui um apaixonado por história e mitologia. Como esse é um vídeo a respeito de mitologia, saiba que essa mesma história possui diversas versões. Então, não necessariamente a versão que você conhece ou a que nós iremos relatar está incorreta, ok? Vamos adiante. Para você entender a origem de Pandora, é necessário saber por qual motivo ela foi criada e por que ela teria ganhado uma caixa de presente. Uma caixa que, na verdade, não era uma caixa. Se você chegou a ver o nosso vídeo a respeito da criação do universo, segundo a mitologia grega, deve ter ouvido por alto a história de Prometeu e Epimeteu. Se não viu, não se preocupe, que eu vou detalhar ela agora. Após Zeus assumir a liderança de todos os deuses e se tornar o rei do universo, ele decidiu que era hora de povoar a terra. Para isso, ele pediu a 2 dos 4 filhos do titã Jápeto que criassem os animais. Os escolhidos foram Prometeu e Epimeteu. Epimeteu era o responsável por fazer os moldes dos animais e dar a eles as suas características. Prometeu ficou sendo responsável por supervisionar todas as criações e ver se seu irmão estava trabalhando conforme Zeus havia solicitado. Rapidamente, Epimeteu foi fazendo os animais e dando a eles várias qualidades e atributos físicos que eram essenciais à sua sobrevivência. Só que, quando veio o momento de fazer o homem, os materiais e as qualidades haviam acabado. Então, Epimeteu pegou o barro e moldou o homem. O problema é que era impossível dar a esse novo ser alguma qualidade. E agora? Como entregar algo a Zeus sem qualidade? Prometeu havia se afeiçoado pela criatura criada por seu irmão e afirmou que daria um jeito de dar qualidades a ela. Em seguida, eles apresentaram todas as criaturas à deusa Atena. Ela gostou de todas e depois soprou todos os moldes, concedendo a vida. Os animais iam bem, mas os homens estavam um pouco perdidos. Por causa disso, Prometeu decidiu ensiná-los como pescar, caçar, usar ferramentas e reter conhecimentos como a filosofia e a astronomia. Mas mesmo assim, os homens eram animais indefesos perto dos outros que tinham garras, asas, trombas e outras qualidades e características dadas por Epimeteu. Foi aí que veio a ideia de dar o fogo à humanidade. Prometeu pensou que, ao fazer isso, os homens teriam finalmente uma grande vantagem sobre os outros animais e poderiam finalmente dominá-los por completo. Ele então solicitou a Zeus que desse o fogo aos homens. O deus não gostou da ideia e proibiu o titã de dá-los aos homens. Só que, como eu já disse, Prometeu havia se afeiçoado a essas novas criaturas. Ele acreditava que seria realmente bom dar a elas tamanho poder. Prometeu pegou um galho e conseguiu roubar o fogo dos deuses e entregou aos homens. Só que tudo isso que acontece acaba chegando aos ouvidos do rei do Olimpo. Prometeu foi castigado por Zeus. O maior de todos os deuses mandou seus serviçais capturarem o titã e o acorrentarem próximo a um despenhadeiro, no monte conhecido como Cáucaso. No Cáucaso, todos os dias, Zeus mandaria uma águia para comer o fígado de Prometeu. Esse fígado magicamente se regenerava e, portanto, o seu sofrimento duraria toda a eternidade. Para sua sorte, após vários anos do ocorrido, Hércules libertou Prometeu, mas isso aí é uma outra história. Bom, mesmo estando irritado com o que Prometeu fez, Zeus sabia que não era culpa dos homens o que tinha acontecido. E, aparentemente, como um gesto de boa vontade, ele encomendou aos deuses Hefesto e Atena a criação de uma companhia para os homens. Hefesto era considerado o melhor artista entre os deuses,
Não à toa, ele era o deus do qual os artesãos e artistas eram devotos. Atena era a deusa da sabedoria e da justiça. Juntos, eles conseguiram criar uma obra-prima, Pandora, a primeira de todas as mulheres. Os deuses decidiram dar algumas qualidades a ela. Para isso, os dois solicitaram a ajuda de outros deuses do Olimpo, já que somente os dois não seriam capazes de oferecer tantas qualidades. Assim, Pandora recebeu a graça, a beleza, a sabedoria, a habilidade em trabalhos manuais, a delicadeza, a arte da dança, entre vários outros dons. Parecia que Pandora tinha sido a criação perfeita. Tudo nela era bom. Só que, mesmo sabendo que os homens não tinham culpa por terem roubado o fogo dos deuses, Zeus queria puni-los a fim de que aprendessem a nunca desafiá-lo ou tirar vantagem dele. O maior de todos os deuses decidiu dar a ela a curiosidade. Mas não pense em nenhum momento que a curiosidade, ao menos nessa história, seja algo bom. E logo você vai entender o motivo. Ao mesmo tempo em que Pandora estava sendo criada, Zeus decidiu criar um jarro. Nesse jarro, ele teria aprisionado todos os males do mundo. A raiva, a inveja, a tristeza, o desalento, a preguiça, enfim, tudo mesmo que hoje, teoricamente, alguém poderia sentir de modo negativo e assim sofrer. Só que, para ninguém desconfiar do que havia lá dentro, o mais poderoso dos deuses colocou os males dentro de um dos mais belos jarros já feitos. Esse jarro, extremamente perigoso, foi dado a Epimeteu, que mesmo com os alertas dados por Prometeu, acabou aceitando o presente de Zeus. Ele guardou o jarro em um cômodo da sua casa, mas por temer que algo poderia estar lá dentro, jamais ousou abrir o recipiente. Aí, nesse instante, você deve estar pensando, mas não era uma caixa? O mito não é sobre a caixa de Pandora? Como de repente essa caixa vira um jarro? Ao longo dos anos, e por conta das inúmeras versões desse mito, por alguma razão, houve um erro de tradução ou de adaptação da história. Originalmente, a caixa é, na verdade, um jarro. Eu sei que parece estranho, mas o correto seria dizer o jarro de Pandora, e não a caixa de Pandora. Apesar disso, a versão da caixa é muito mais popular do que a do jarro. Entretanto, como o mito original é um jarro e somente muda o objeto em questão, nós iremos mantê-lo em detrimento da caixa, tá? Lembra de Pandora? Ela foi enviada ao titã Epimeteu como uma forma de recompensa pelo seu trabalho ao criar os homens. A vida de Epimeteu e Pandora era muito boa. Por ser criada com tantos dons, Epimeteu a adorava. Porém, ela sempre teve curiosidade em saber o que tinha dentro do jarro. O marido a alertava que era melhor não abrir, pois era um presente de Zeus e ele tinha medo do que poderia estar lá dentro. No começo, ela ouviu seu esposo, mas com o passar do tempo, o seu defeito, a curiosidade, começou a aflorar. Em um certo dia, na frente do seu marido, a sua curiosidade chegou a um ponto sem volta. Ao ver aquele belo vaso e querendo saber o que havia lá dentro, a primeira mulher abriu o temido jarro. Depois que Pandora abriu o objeto, todos os males acabaram por sair e se espalharam pelo mundo. A partir desse momento, a humanidade passou a sofrer com doenças, pragas, guerras e outros males. Zeus ficou satisfeito. Sua vingança estava completa. Só que havia um detalhe nos males que estavam aprisionados. Todos eles escaparam, com exceção de um: a esperança. Mas como assim? A esperança é considerada um dos males? Esse é um ponto importante desse mito, que rende muitas interpretações diferentes. Em algumas interpretações, a esperança é realmente vista como um aspecto ruim, já que, no caso, ela tiraria o homem da realidade dos fatos e o faria esperar algo bom no futuro que nunca irá ocorrer. Ou seja, ter esperança seria algo tolo. Até Nietzsche, famoso filósofo e escritor, já deu seu pitaco a respeito desse mito. Em sua obra chamada Demasiado Humano, ele faz a sua própria interpretação do que a esperança representaria. Para ele,
A esperança seria, na verdade, o pior de todos os males, já que ela faria com que todo o sofrimento provocado pelas pragas ficasse pior. Em um certo trecho, ele escreve: Zeus quis que os homens, por mais torturados que fossem pelos outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar torturar. Por outro lado, algumas interpretações indicam que a esperança de fato não seria um mal justamente pelo fato dela não ter saído do jarro. Outras interpretações apontam que Zeus colocou a esperança lá dentro, não como forma de punir a humanidade, e sim como uma espécie de alento em relação a todos os outros males. Existem até pessoas que relacionam o ditado de que a esperança é a última que morre justamente com essa história da mitologia grega. Não existem registros que comprovem a veracidade dessa história, mas pode ser que ela tenha algum fundo de verdade. E para você, qual a sua interpretação sobre a esperança não ter saído do jarro quando Pandora a libertou? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal da Fatos Desconhecidos.